Olá, torcida alvinegra, a maior do Norte e Nordeste, a mais fiel do Brasil. O resenhando de hoje é sobre reflexão, ok? Roda a vinheta, a gente volta já. Então, torcedor alvinegro, antes de começar a nossa resenha, eu pedi aí para dar o like, o joinha, se inscrever no canal, dar uma força para a gente divulgar mais e mais esse canal, que fala a verdade, que fala com o torcedor alvinegro, que não é doutrinado, que não torce diretoria, que não tem ilusões com conversa, que gosta do clube, direto com o torcedor, sem máscaras, sem arrudeios e sem enrolação. Vamos para o que interessa. O Ceará Sporting Clube vai para o 5º ano de Série A. Foram 4 anos disputados, tá certo? 2 anos brigando para não cair e 2 anos ele ficou na 11ª colocação. Nos 2 primeiros anos, que dá um desconto, né? A gente fica falando, vamos dar um desconto, que o time está se estruturando. O time está querendo se estruturar para poder se manter numa Série A. E essa conversa vai até quando, hein? Nós vamos para o 5º ano e o Ceará ainda fala em reformas. Certo? E o que é que acontece? O Ceará contratou jogadores, eu dei até uma média 7 nesses jogadores que o Ceará contratou, mas está faltando ainda peças importantes. O Ceará sempre fazendo time mediano, tá certo? E eu vejo muita gente falando, não vamos comparar com o rival. Tem que comparar, porque é o rival. O principal rival no futebol. Vamos disputar o Campeonato do Nordeste, Campeonato Cearense, e é o nosso rival. A gente tem que, se a gente não comparar, a gente não vai poder saber para medir forças, ter parâmetro para medir forças com o rival. E é sobre isso que eu quero falar com o torcedor alvinegro. O Ceará, boas receitas, e não transforma essas receitas para dentro do futebol, diretamente no futebol. E quando resolve investir no futebol, investe errado, com contratações erradas, com apostas caras, que só vem realmente dar ônus e gasto para o clube, despesa para o clube. E eu vejo gente ainda falando que administração, né? Tem torcedor que está contente porque está no 5º ano de Série A. E eu acho que a gente tem que parar com isso, com esse negócio de cachorro vira-lata. Lá, no outro lado da avenida, eles já têm e já pensam diferente. Eles estão se estruturando com resultado, coisa que o Ceará não conseguiu fazer. Se estruturar sempre com aquele H de pegando a receita e dividindo com o patrimônio. E aí o time não anda, o time não tem resultados dentro de campo. 3 anos que não ganha o Campeonato Cearense. Teve realmente uma conquista de uma Copa do Nordeste, mas e aí? Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante, o pessoal parece que subestima, o pessoal do Ceará gosta de subestimar a Série A, isso é muito perigoso. E a gente está na hora de ter resultados, de ter conquistas e ir bem mais adiante numa Série A. Não achar que 11º, 10º colocado é coisa de outro mundo e não é. Vamos fazer aqui um parâmetro, uma comparação de como é que age as duas diretorias, e a diferença é gritante, minha gente, é gritante. Por isso que eu vejo muito torcedor do Ceará revoltado com a diretoria, e não é por menos. O pessoal, El Chapelón, El Mafioso, como ele se autotitula, né? Sumiu. Depois do chapéu, ele se escondeu lá de trás, debaixo do chapéu dele lá, e aí ninguém viu mais o Robson, não sabe o paradeiro do Robson. E o que é que acontece no Ceará? Tem muita coisa que não tem explicação. E eu vou sempre questionar e vou sempre perguntar. Isso aí ninguém pode me tirar a dúvida de eu saber como é que está sendo gerido o meu clube de coração, como é que está sendo gerido quais é o destino do dinheiro que é captado lá dentro do Ceará, se vai para patrimônio, se vai para futebol de botão, futebol de mesa, se vai para futebol feminino. Uma coisa eu sei, para o futebol profissional não vai o dinheiro que era para ir, que é a de fim do Ceará,
é o futebol. Infelizmente, o que estão fazendo no Ceará parece que é uma lavagem cerebral no torcedor alvinegro, que o torcedor, muitos deles, quando é questionado, não tá ótimo, o presida é o melhor presidente de todos os tempos, o Ceará sempre tem dinheiro em caixa, o Ceará já vai pro 5º ano numa Série A. E aí, cara pálida? Quer dizer que só em permanecer, quer dizer que você vai passar 50 anos numa Série A, tá ótimo. Lá em 15º, 14º, 11º, quer dizer que o time nunca pode ousar. O time não pode deixar de pensar pequeno, de se acovardar aqueles que estão na diretoria, que não tem cunho de ter ousadia com responsabilidade, e o rival tá provando. Não é à toa que eu mandei os caras ir lá estagiar lá, porque lá os caras sabem contratar, sabem conversar com o jogador, cantar o jogador para vir jogar no futebol cearense. Essa é a palavra. E os caras lá, o pessoal lá dentro do Ceará, não sabem nem chegar no jogador, ou não sabe, ou não tem coragem de fazer, ou não quer fazer. Infelizmente, o Ceará está refém de uma diretoria autoritária que não pensa no torcedor, não pensa em dar alegria ao torcedor, e o torcedor do Ceará se contenta a simplesmente permanecendo numa Série A. O torcedor do Ceará tem que abrir o olho, tem que ser mais crítico, tem que cobrar mais. Tá na hora de virar essa página, e eu não canso de bater nisso. Por isso, ó, eu fiz aqui uma lista só para a gente comparar, aquele doutrinado, aquele abrir os olhos e começar a se questionar e dizer, poxa vida, será que não posso cobrar o presida? Será que o presida é tão bom assim? E não pode ser isso. A gente tem que amar as cores do clube, não botar presidente ou jogadores acima do clube. O principal é o clube, e o clube vive de conquistas, de títulos, tá certo? De boas participações, e o time ser bem ranqueado. Isso que o torcedor quer. E o time, a gente fica vendo o rival, 8 anos de Série C, consegue subir para uma Série B, ganhou uma Série B, depois disso veio para uma Série A, conseguiu a 9ª colocação no primeiro ano, teve algumas oscilações e conseguiu inédito o 4º colocado para um futebol de pontos corridos. E eu vou chegar e vou diminuir ou não vou questionar o que o rival fez? Não, eu tenho que reconhecer a conquista do rival e começar a correr atrás, porque os caras já passaram da gente. A nossa diretoria, covarde, não tem coragem, cunho de contratar, ousadia, ou não sabe encontrar jogadores bons, e quando existe, não vai com vontade, parece que vai com aquela vontade de dizer, eu vou aqui só, e aí, tá afim? Não, então tá bom, tá ótimo. O nosso projeto é esse. Eu não tô vendo mais isso no Ceará. O Ceará perdeu todas as disputas que teve com o rival, tá certo? E em questão de contratações. Infelizmente, o torcedor do Ceará, o doutrinado, ele tá se acostumando com isso, de ver o rival lá na frente, de ver o rival melhor ranqueado, de ver o rival fazendo boas contratações, passando por cima em contratações, organização, melhorando o seu patrimônio e com conquista. Não tem a desculpa de dizer, eu estou melhorando o meu patrimônio, por isso que eu não tenho conquistas. E eles estão com conquistas em jogar uma Libertadores e ser notado pelo Brasil todo. Vamos aqui para a comparação, só para você ter uma ideia, como é que age a diretoria do Ceará e a diretoria do rival. Vamos lá, o Ceará vendeu o Rick por 4.800.000, tá certo? Aí o Ceará contratou o Zé Roberto por 1.200.000, depois trouxe o Richard por 1.100.000, e depois, pelo empréstimo, trouxe o Yuri Castilho por 750.000 reais. Somando tudo, dá quase 3 milhões, para 4,8 milhões, então ainda teria, supostamente,
1.800.000 em caixa, fora os 15.500.000 que entraram na premiação da 11ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2021. Tá? Ainda tem esse dinheiro aí em caixa, sem contar com o sócio torcedor, sem contar com vendas de camisa e os patrocinadores que o Ceará tem, e não tem poucos não, são muitos patrocinadores. Palmeiras vendeu mais-valia, o restante do passe que ele tinha para a equipe do Basel, e se eu não me engano foi 21 milhões de reais. Vendeu e não comunicou o Ceará. Pasmem, depois de muita negociação, eles criaram uma cláusula de sigilo. Então o torcedor do Ceará, mais uma vez, está sendo posto de lado. Não interessa o quanto o time arrecada e quanto o time recebe, porque isso aí não é da alçada do torcedor. O torcedor tem que simplesmente pagar o sócio torcedor, comprar a camisa do canal, comprar as camisas que são lançadas, que não são poucas também. Todo mês tem uma camisa nova a ser lançada para poder arrecadar mais. Então é isso. O torcedor ele não pode questionar contratações, o torcedor ele não pode questionar o dinheiro que entra, porque o torcedor é só para balançar a cabeça. E tem um pior, tem deles que acham lindo, acham maravilhoso, bate palmas, né? Ah, meu presida, maravilhoso, meu presida. O Ceará tá há 5 anos numa Série A. E aí, o Ceará sempre, todo ano, fazendo um time de mediano para bom. Meio de tabela, meio copo cheio. E aí se caminha o Ceará para mais um ano de Série A. E esse ano está se demonstrando que vai ser na mesma pegada, vai ser no mesmo enredo. E aí eu estou só esperando, no final do ano, aqueles que gostam daqueles discursos já prontos, chegar e dizer, se não for difícil, não é Ceará. Eu estou com o Ceará até o fim. Eu acredito. E aí vai. Mais um ano, mais o mesmo discurso, o mesmo enredo, os mesmos personagens, os mesmos protagonistas. E aí se encaminha o Ceará para mais um ano na Série A, sem nenhuma expectativa para o torcedor alvinegro. O torcedor alvinegro está ficando escaldado. Não acredita mais em mentira, em blá blá blá, em conversa fiada. Ele quer resultado, quer ver quanto entra e quanto sai no Ceará. Só que lá no Ceará existe uma ditadura, existe uma blindagem, inclusive blindagem de parte da imprensa, blindagem de conselheiros, e o torcedor, o comum, esse aí só tá a ver navios. Para você ter uma ideia, uma comparação bem rapidinha, o Fortaleza vendeu o Davids por 10.800.000 e na mesma semana ele anunciou Silvio Romero por 850 mil, pagou pelo empréstimo, comprou 90% do passe do Moisés, que é um excelente jogador, 3 milhões 90% no passe do jogador, aonde o nosso presidente falou que era uma utopia, que estavam querendo 10 milhões. E 6 milhões no Renato Kaiser. Então ele pegou exatamente os quase 10.800.000 que faturou na venda do Davis e aí investiu todo no futebol. O Ceará chegou a vender Charles, vendeu o Saulo, 9 milhões, com o futebol, a bola rolando, e não veio ninguém, o dinheiro ninguém viu, ninguém sabe onde é que foi. Se foi para obras, se foi para puxadinho, isso aí não dá para a verdade. O que eu sei é que pro futebol, esse dinheiro que entrou e esse dinheiro que poderá entrar não está sendo revestido em contratações. O torcedor do Ceará quer saber, quer questionar, o torcedor está refletindo
para saber como é que fica a situação do nosso Ceará Sporting Clube com contratações, porque já está mais do que na da gente formar um time competitivo, parar de ser covarde, como no Ceará, pensarem com mais ousadia, lógico, com o pé no chão, mas agir com inteligência. Não se acovardar, achar que tá bom, fazer tudo pela metade e não fazer 100%. O torcedor do Ceará já está por aqui de times medianos. E o pior de tudo isso é o rival passando a gente em tudo. Isso aí eu estou alertando e já venho alertando há mais de um ano. Ou a gente acorda e começa a agir, ou então o nosso rival não vai ser mais nosso rival. Por aí dá para você ter uma ideia do que poderá acontecer. Esse foi o Resenhando de hoje, falando com o torcedor, tentando abrir o olho do torcedor alvinegro, para o torcedor alvinegro refletir a respeito das coisas do Ceará. Sem máscaras, sem enrolação e sem arrudeios. Fui!